Então, hoje nós vamos falar mais precisamente sobre autorrespeito. Pois é, quando nós olhamos no dicionário o significado da palavra respeito, você já teve essa curiosidade? Surgem sinônimos como, por exemplo, fazer justiça, como, por exemplo, reconhecer, suportar, admitir. E é interessante como faz todo sentido, pelo menos para mim. E fala-se muito, né? Nós falamos muito sobre respeito aos outros, para dar lugar para os mais velhos, para gestantes, não ocupar lugares determinados para vagas de deficiente, enfim, né? Nós temos várias formas de respeitar, principalmente respeito às regras, né? Que sejam regras de empresa, regras sociais, sim, respeito, simples assim. Só que hoje nós vamos afunilar isso, eu não vou falar simplesmente do respeito. Nós sabemos que, eu particularmente, eu posso falar que o respeito, eu posso falar que está diminuindo cada vez mais o respeito no nosso social. Né? Pelo menos essa é a minha percepção, é isso que eu ouço das pessoas, né? Tá diminuindo, né, o respeito. E eu vou afunilar esse assunto, por quê? Porque eu vou falar sobre o autorrespeito. Para mim, eu acredito que o respeito, mais precisamente o autorrespeito, ele é um pré-requisito básico da convivência harmoniosa entre nós, seres humanos. E é claro que tudo isso é importante, né? Falarmos de respeito, da necessidade, mas não é o suficiente. Por quê? Porque para mim eu preciso alertar que o respeito começa em casa, sim, começa conosco e mais precisamente dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, que é o autorrespeito, que é isso que nós vamos falar hoje. Nós só respeitamos os outros quando nós nos respeitamos primeiro. Então não adianta nada eu começar a falar sobre respeito. Respeita aquilo, se você não se respeita, se eu não me respeito, certo? Nós compreendemos os outros quando nós nos compreendemos. E isso é um fato, a recíproca começa aqui, ó, de dentro para fora, certo? Pelo menos isso a maior parte dos especialistas eles falam isso e definitivamente é isso que eu acredito, que eu sinto, que eu vivo, né? Começa em casa, né? A educação vem do berço, né? Já dizia já os antigos, né? E o respeito também. Nós só amamos alguém quando nós nos amamos primeiro. Eu particularmente acredito que o respeito e o amor ele tá ali, ó, andando lado a lado. Tudo, absolutamente tudo começa dentro de nós, certo? É de dentro para fora, né? Os sentimentos de autorrespeito, de amor, você sempre tem que começar por você, ok? Respeitar-se é fazer justiça aos nossos próprios valores, né? Nos respeitar é fazer justiça aos nossos próprios valores, é reconhecer os nossos limites, as nossas habilidades, as nossas capacidades, até onde nós podemos chegar, nós conseguimos chegar, não é verdade? E admitir quem verdadeiramente nós somos, pelo menos até esse ponto, né? Nós somos aqui, ó, quem eu sou hoje, né? Eu preciso admitir e para poder ser alguém, né? Quem eu admiro. Então, para que nós possamos ter um ponto de partida para iniciar essa nossa jornada rumo ao lugar que nós queremos chegar, né? Que é a nossa felicidade, que são os nossos sonhos, as nossas conquistas, né? Seja lá quais forem os resultados que você deseja. E por mais doloroso e trabalhoso que possa ser, admitir ou reconhecer nossas fraquezas e potencialidades e vulnerabilidade também. Sim, e dói. Essa é uma forma mais eficaz de evolução. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é o autoconhecimento. Tudo começa com autoconhecimento. Nossa, Tati, mas você está falando sobre autorrespeito? Sim, você só consegue se respeitar, né? O autorrespeito, ele só consegue se firmar se você se conhecer. Percebe? Se você souber
quem é você, definitivamente quem você quer ser, quais são suas fraquezas, o que você aprendeu até hoje, o que você formou de ideal, de valores, percebe? O que você quer da vida. Aí sim você vai conseguir se respeitar. Então sim, eu tenho que falar sobre o autoconhecimento. E o autoconhecimento ele é a base de tudo. Para você conseguir se respeitar, você precisa se conhecer. Percebe? Nós precisamos nos entender e saber o porquê de cada reação nossa, porque senão você não vai conseguir se respeitar. Percebe? E se você não conseguir se respeitar, automaticamente, eu vou voltar para o começo, você não vai conseguir respeitar ninguém. Isso é uma reação em cadeia. Por isso que eu estou falando sobre o autorrespeito. Você precisa conhecer quais são os nossos limites e com tudo isso muito bem claro, bem definido na nossa cabeça, né? Aí sim, fica muito mais fácil você se respeitar, nós nos respeitarmos, percebe? Então, conhecimento, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você passa a se respeitar. Esse é o ponto número 1. Nós não chegamos a lugar algum se não soubermos para onde queremos ir, aonde nós queremos chegar. Isso é o autoconhecimento. Então, nós só saberemos, né, onde chegar se nós olharmos minuciosamente para nós, para dentro de nós, se adentrarmos a esse nosso universo interno. E isso é respeito, respeito em quem nós somos, o que nós gostamos, quais são os nossos valores, é respeito para nós, percebe? Se compreender e se aceitar, né, dentro desse mundão aí, né, como eu posso falar, e aí sim mudar, né, aí sim buscar aquele ideal que você deseja. Esses são os 3 passos para você ter uma vida equilibrada, digamos assim, ok? É você se compreender, né, que é o autoconhecimento, você se aceitar, né, e depois você muda, que você se aperfeiçoa, você busca chegar aonde você quer chegar. O respeito, entre outras coisas, né, tem a função enorme de fortalecimento de laços. E no caso do autorrespeito, que é mais especificamente o que nós estamos tratando aqui, esse laço que nós fortalecemos conosco, é um laço interno. Percebe? Que muitas vezes nós não fortalecemos. E onde nós passamos a gostar mais de nós, onde nós passamos a nos desafiar, porque você fala assim, eu quero mais, eu acredito em mim, eu acredito que eu consigo, então eu quero mais. Você passa a ter orgulho de você, percebe? De quem você é, dos seus resultados, da pessoa que você está se tornando. E isso é muito bacana. Você fortalece esse laço com você mesmo. Percebe? Você já se namorou, né? Você já se namorou e você já se olhou no espelho e fala, nossa, eu tô orgulhoso de você, né? Eu tô orgulhoso de mim, da pessoa que eu me tornei, a pessoa que eu tô gerando resultados, que eu tô conquistando. Você já fez isso? Isso é se respeitar, isso é se gostar, isso é se amar. É fortalecimento desse laço que eu estou acabando de falar. E isso, obviamente, fortalece o quê? A autoestima e a autoconfiança. Você percebe que é um ciclo? Percebe? É um ciclo. E quanto mais você se conhece, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós fortalecemos esse laço conosco, e automaticamente isso vai se estendendo para as nossas relações, obviamente, né? E aí eu vou falar de relações, qualquer relação, né? É uma relação conjugal, amorosa, uma relação de parceria, uma relação de sociedade, no trabalho, ou uma simples relação de amizade, não importa. É assim que começa. É no autoconhecimento, você se respeita, aí você transmite, né, tudo isso para os seus relacionamentos no dia a dia. Percebe? Nós temos mais empatia conosco e vamos, consequentemente, nos fazendo e buscando, logicamente, mais resultados e que estejam alinhados com os nossos sonhos, com o nosso propósito maior. Isso é se respeitar. Você percebe? É você ter um propósito maior, é você ter um sonho e você falar assim, ok, então agora eu vou buscar, agora eu vou fazer acontecer. Percebe? Você respeita aquilo que você quer, você respeita aquilo que te satisfaz. Autorrespeito.
e respeitar o que você é e quem você é, né? Quem você se tornou. O fato é que, por que é tão importante? Nós passamos a vida nos burlando, nós passamos a vida nos desrespeitando. Agora eu vou passar um desafio aqui para você. Veja toda a sua vida. Quantas vezes você disse não para você? Quantas vezes? Percebe? Pega um papel e uma caneta, eu adoro essa ferramenta, o papel e caneta é ótimo. Pega um papel e uma caneta, ou se você quer escrever um áudio, faça isso. Quantas vezes você disse não para você, para suas vontades, para os seus valores, para os seus sonhos, para o seu... Quantas vezes? Coloca aí no papel. Seja honesto, seja íntegro, seja íntegra com você. Sabe quando a gente recebe um convite e você aceita o convite por educação? Seja lá ele qual for, não importa. É só para um jantar simples, ou uma festa, um aniversário, um casamento, não importa o tipo de convite, ok? E você aceita por educação? Nós não queremos ir no lugar, né? Mas nós acabamos indo porque alguém, em algum momento, disse que nós precisamos aceitar os convites que nos são feitos. Eu não sei qual momento disseram isso pra gente, mas isso é um desrespeito com a gente. Um desrespeito. Se você não quer ir, então definitivamente não vá. Se você tem motivos fortes, né, para não ir, não é um mimo seu, né, digamos assim. Se você tem motivos fortes para não ir, não vá, não se desrespeite. Se você definitivamente se desrespeita, você vai gerar um mal-estar em você, percebe? Então, o seu dia não vai ser nem um pouco agradável, acredito eu. E respeite-se então. Se você não se respeitar, ninguém o fará. Isso é uma coisa importante, eu vou repetir. Se você não se respeitar, ninguém o fará. É aí que está a questão. O autorrespeito começa por dentro, porque você se respeita. E quando você se respeita, as pessoas enxergam que você se respeita. Você se respeita os valores, você se respeita as suas decisões, o que você quer, percebe? Amplia isso, entende? E mais ainda, você vai se sentir mal com você quando você não se respeita, quando você diz não para você. E por isso que tantas pessoas buscam o bem-estar hoje, falam assim, nossa, eu não consigo ter paz, eu não consigo me sentir bem no dia a dia. E quanta gente se sente mal, né? Se sente cansado. Por quê? As pessoas não se respeitam, elas passam os dias, passam as suas horas, as suas semanas, os seus meses se desrespeitando. E o que é desrespeitando? Se desrespeitar, né? É você, por exemplo, escolherem um emprego para você, escolherem um curso, uma faculdade para você, escolherem com quem você vai casar, não importa, tem tantas escolhas que fazem conosco, né? Por nós, né? E definitivamente fazem muitas escolhas por nós. Só que a culpa é de quem? Não é das pessoas, e sim nós. Por quê? Porque nós permitimos, nós somos permissíveis, percebe? Por preguiça ou por falta de autorresponsabilidade, nós não queremos nos responsabilizar. Seja lá qual for o motivo, não importa, isso aí não está em pauta, mas nós deixamos de tomar decisões e permitimos, consequentemente, que as pessoas tomem decisões por nós. E o que acontece quando isso acontece? Que as pessoas tomam decisões por nós? Simplesmente nós chegamos em lugares que elas querem e não onde nós queremos. Isso causa mal-estar, isso causa inúmeras coisas, que você definitivamente ansiedade, definitivamente você não se sente bem no seu dia a dia, percebe? E nós fazemos isso quase que diariamente com as nossas decisões. Quantas vezes você vestiu uma roupa que você não curtia, pois você sabia que ia agradar um grupo, uma pessoa, uma tribo? Isso é bem típico de jovens, né? Se vestir de forma igual. E mesmo que você não goste daquilo lá, você vai, não, eu vou vestir aquilo lá. Para poder ter aquele famoso senso de pertencimento social, né? Não, para eu poder me adequar, né, àquele grupo, eu preciso fazer daquela forma. Mesmo que eu não goste.
né? Então é muito é muito interessante quando a gente faz isso. Eu tenho uma eu não planejei contar essa história, mas eu tenho uma história muito interessante onde eu tinha um amigo e ele usava drogas ilícitas, tá? Digamos assim. E nós saímos para fazer uma trilha e definitivamente, só que daí o pessoal, né, se desmembrou. Nós estávamos em muitos, o pessoal se desmembrou. E o grupinho dele, né, foi para um lado específico. Eu fui atrás dele, né, ele era meu amigo, eu fui atrás dele e ele falou assim, não, Tati, isso aqui não é para você. Por quê? Porque eles iam lá fumar. E eu não entrei nessa, e ele sabia. Eu estava a ponto de me auto, né, negar, né, auto desrespeitar em prol de uma amizade, em prol de pertencer àquele grupo. Eu tinha quase que certeza que se eu fosse com eles para aquele caminho onde eles estavam indo, eu ia acabar usando droga ilícita. Isso é muito forte, é muito vívido na minha cabeça, o quão frágil nós somos. Percebe? E não adianta você falar assim, ah, mas eu não me desrespeito. E infelizmente isso acontece, isso é muito normal e é muito natural. Eu queria não falar dessa forma, só que infelizmente eu converso com muitas pessoas e quantas vezes, né, nós nos desrespeitamos. E não porque você é uma pessoa má, não porque você. Simplesmente porque faz parte, nós somos seres humanos. Entenda isso, não tem nada de certo, nada de errado, não é julgamento, é apenas clareza. A minha proposta aqui é fazer com que você reflita e mude as suas ações, assim como eu passei a mudar as minhas. Percebe? Porque naquele momento foi um choque para mim. Aquele momento foi muito. Foi, nossa, já faz não sei quantos anos e eu ainda lembro como se fosse hoje aquela sensação. Eu falei, nossa, olha só o que eu estava a ponto de fazer. E percebe o quanto nós nos desrespeitamos? Eu ia desrespeitar um valor muito forte dentro de mim. Percebe? Em prol de uma amizade, um grupo, um clã. Quem nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Percebe? E graças a Deus eu tive um anjo, ele, que me falou não. Porque eu ia falar sim para mim, você percebe? Eu ia me desrespeitar. Então isso é muito forte dentro da gente, percebe? Esse senso de pertencimento de um grupo, você querer ser aceito, isso é muito forte. E não tem nada certo, nada errado, isso não é uma crítica, é só uma constatação. A minha ideia aqui é fazer com que a gente aprenda a se respeitar. Percebe? Quando nós nos respeitamos, a gente consegue respeitar os outros. Percebe? Por que nós estamos tão assim nesse mundo, tanto desrespeito e preconceitos e brigas e violências? Por quê? Porque a gente não se respeita. Nós não nos respeitamos. E isso é muito claro para mim. Percebe? A gente não aprende a nos respeitar a nossa vontade. E eu posso aqui dar um monte de exemplos, tá? Um monte de exemplos. Só que eu não sou psicóloga, então vamos estudar um pouquinho disso porque é muito interessante. Tá? A gente acaba nos anulando, percebe? Em busca de aceitação exterior, né, do grupo. E quando a primeira pessoa que tem que se aceitar é você. Somos nós temos que nos aceitar. E para isso, para que a gente consiga se aceitar, nós temos que nos conhecer. E nós fazemos isso na mão inversa, você percebe? Olha o relato que eu acabei de fazer. A gente se desrespeita primeiro, né? Logo na primeira fase da nossa vida, a gente se desrespeita, a gente se machuca muito. A gente... Nossa, eu tenho muitos exemplos, né? Eu conheço pessoas que namorou, né, determinado, né, namorado, namorada, porque os outros queriam que namorasse. Não era a paixão da vida dela, você entende? Eu conheço pessoas que se casou porque acharam, né, acharam que era a melhor decisão para essa pessoa. Percebe? E quantas pessoas não começam a trabalhar em determinada empresa porque disseram para ela que é uma empresa boa, disseram para ela que os outros acreditaram que aquilo era melhor.
São inúmeras, inúmeras decisões tomadas em nossas vidas com base no que os outros acham, com base no que definitivamente os outros acreditam ser o melhor. Nada de certo, nada de errado, mais uma vez. Fala assim, nossa, mas são pessoas que amam a gente, tá? Sim, são pessoas que nos amam. Só que independente disso, quem deve se amar primeiro e quem mais se conhece somos nós mesmos. Você percebe a diferença? Meu pai e minha mãe, eles me conhecem, só que não tão a fundo quanto eu me conheço. O meu filho, ele vai se conhecer mais fundo do que eu conheço, por incrível que pareça. Percebe? Então, vamos entrar a esse autorrespeito, porque isso é muito importante. E isso é mais do que um desrespeito conosco. Isso chega a ser uma agressão. Nós nos agredimos quando a gente deixa os outros nos liderarem ou decidir por nós, percebe? É uma forma tão invasiva e nós permitimos, definitivamente nós permitimos. E é claro que esse ciclo, ele gera uma baixa autoestima, baixa autoconfiança. Por quê? Porque você passa a não realizar por você. Os outros estão fazendo por você, estão decidindo por você. Percebe? Então, como é que você vai confiar em você? Como que você vai acreditar em você? Como você vai fazer por você se os outros estão fazendo? Você não vai conseguir se respeitar se você não fizer. Percebe? Então, definitivamente, quantos casamentos, por exemplo, eu fui, onde os noivos falaram, foi fulano que escolheu as flores, foi a ciclana que escolheu os docinhos e tá tudo bem. É um exemplo super simplório, né? Agora que eu estou dando mais, se no seu próprio casamento escolheram as coisas por você e a gente, nossa, nós deslumbramos esse momento, né? Principalmente a mulherada, né? Deslumbra esse momento e a gente quer tudo, né? Do nosso jeitinho, né? As cores, as flores e tudo, né? A música, tudo. E deixar que os outros escolham por nós é uma forma de anulação e uma forma de agressão, é um desrespeito conosco, percebe? Então, aquele dia que você sempre sonhou e permitir que os outros façam aquele dia, é muito... Você se sente mal, você se sente com baixa autoestima, isso sem perceber. Depois vai somando isso, você fala, nossa, por que eu não me sinto bem? Por que isso está acontecendo comigo? Porque você se desrespeita. Simples assim. É um exemplo muito simplório, mas é real, ok? Cada um tem a sua própria decisão, obviamente, cada um tem a sua forma de pensar, as suas opiniões e pontos de vista, ok? Mas uma coisa eu posso afirmar, categoricamente, que se você não se respeita, né? Se eu não me respeito, se você não toma as suas próprias decisões, se você não vai seguir, se você não segue os seus valores, os seus desejos, as suas vontades, né? Definitivamente você não sabe de fato quem você é e do que você gosta. Então, a vida não é sua, a vida é dos outros. Percebe? Faz sentido isso? Eu vou deixar aqui apenas uma dica, então, agora. Tudo começa com autoconhecimento, você percebeu, né? Então, se analise e se conheça. E depois, passe a se respeitar. Passe a se valorizar, né? Como pessoa, como ser humano. E falar, olha, eu gosto disso, então eu vou seguir dessa forma. Eu sou assim, então eu vou seguir dessa forma, entendeu? Então, cuide mais de você. E cuide com amor, cuide com carinho. Como se fosse uma joia rara, percebe? E sim, você é. Você pertence a esse universo e você merece se respeitar. Então, gere resultados para você, que você precisa gerar, para você se sentir realizado e se respeitar. Você fala assim, nossa, olha só, eu conquistei aquilo. E você se dá aquele valor para você, né? Você se sente realizado e automaticamente você vai se sentir feliz. Percebe? É esse o ponto-chave. Obviamente, eu não estou falando aqui, só vamos deixar um pouco claro, eu não estou falando aqui para você chegar
e começar só a falar não para as pessoas. Claro que não, não é isso. Muito pelo contrário, né? Quando a gente ama, a gente simplesmente, a gente, primeiro que a gente não precisa mentir, né? Você não fala assim, é fácil falar, né, Tati? Mas daí na hora que você fala assim, a pessoa te convida, o que você fala? Você fala a verdade. Se a pessoa realmente te ama, ela vai te entender. Obviamente tem situações e situações, claro. Mas é assim. E dentro de um relacionamento, certo? Um relacionamento um pouco mais estreito, né? Um relacionamento entre família, né? Parcerias, você tem um pouco mais de intimidade para você poder falar, poxa vida, olha só, eu cheguei em casa, estou cansado, não tive tempo para ficar nem com meu filho. Será que dá para a gente fazer uma outra data? Tá tudo bem. Se você for honesto, se você for íntegro, você percebe? Com educação. Você não precisa chegar e falar assim, não, pronto, eu preciso me respeitar. Não, não é assim, né? Nós somos seres humanos e você precisa respeitar o outro também. Então, não é uma coisa assim, não é o extremo, né? Vamos falar assim, não é o extremos. E nós precisamos ter um bom senso, né? O bom senso ele sempre precisa imperar. Nós precisamos nos respeitar, sim, mas para você ter uma relação forte, uma relação estreita, né? Muitas vezes nós precisamos ceder para que as pessoas também cedam. Então você precisa se respeitar. Quantas coisas eu faço? O meu marido gosta de água quente, eu gosto de água fria. A gente nunca mais vai tomar banho junto? Não é assim. Percebe que é só você questão de você adequar as vontades, você respeita, entendeu? Então você entende como funciona, é como uma dança, sabe? É como uma dança. Quando um vai para frente, o outro vai para trás, só que ao mesmo tempo vocês estão juntos. Daí, o que foi para frente vai para trás e vice-versa. É como uma dança da vida. A vida é uma dança. E é muito lindo porque isso é respeito, porque daí você aprende a se respeitar e a negociar. A negociar com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus parceiros, percebe? Com todas as pessoas que realmente têm valor para você. E isso é maturidade, isso é desenvolvimento, né? É quando você realmente faz aquelas suas relações uma relação que realmente importa para você. E começa por você, né? Começa com você, a sua relação com você. É isso que eu quero deixar aqui para você hoje. Como é a sua relação com você? Como é essa questão de autorrespeito? Percebe? Porque isso é muito importante. Quanto mais você se respeitar, mais os outros vão te respeitar. E isso vai expandindo, né? Para o seu ambiente, para o seu meio. Percebe? Tudo começa com você. Então, se respeite, negocie, aprenda, né? E é lógico, sempre com muita educação e sempre com muito respeito. Essa é a palavra, respeito, né? Respeito por você e pelos outros. Assim você vai ter um crescimento e você vai gerar resultados juntos, junto com todos os seus relacionamentos, com as pessoas que você se relaciona. Ok? Então, tudo começa com autoconhecimento. Conheça-te, depois você aprende a se respeitar e automaticamente aprende a respeitar os outros. Ok? Então, vamos espalhar porque é para todo mundo. Definitivamente, nós precisamos aprender a nos respeitar um pouco mais. E começa por nós, ok? Então, fica a ferramenta aí. Até a próxima.